Oi, gente, sejam bem-vindos. A gente está aí na segunda parte, né, da atividade do capítulo 1, etapa 2, a atividade 7, tá, de ensino médio. Atividadezinha aí referente ao conteúdo, né, de estatística e de aplicação de porcentagem. E aí a gente viu na primeira aula, rapidamente, né, sobre o que trata realmente esse trabalho, essa perspectiva de trabalho de estatística, e conseguimos fazer a diferenciação sobre valores quantitativos e qualitativos, né? Eu expliquei isso para vocês, e aí a gente vai exercitar nesse segundo momento, ok? Além das aplicações diretas aí, né, de medida de centralidade da área de estatística, tá? Uma parte introdutória, mas bem importante aí para a gente. E aí a gente vê, né, relembrar novamente aí sobre a aplicação do trabalho de estatística na matemática e a aplicação da diferenciação entre as variáveis que a gente vai desenvolver, sejam essas variáveis, lembrando, quantitativas, que são as numéricas, e as qualitativas, que são as aplicadas a adjetivos, tá bom? Então, lembrem-se das duas perspectivas aí de diferenciação de valores quantitativos e qualitativos que a gente viu na aula anterior. Mas hoje a gente vai trabalhar aí uma perspectiva de aplicação direta de estatística, na verdade, as aplicações de medidas de centralidade, tá? Tendências de centralidade, classificadas aí bem comumente, que a gente já ouviu falar, de média, moda e mediana. E aí a gente vai tentar diferenciar essas três aplicações de tendência de centralidade e tentar aplicar cada uma delas, tá ok? A primeira que a gente vai trabalhar é a média, né? A média é chamada também de média aritmética. Lembrar que essa média aritmética que a gente desenvolve é uma das mais simples e mais comuns aí no dia a dia da gente. Ela é calculada, pelo que diz aí na parte conceitual, ó, aplicando uma operação de soma para todos os valores envolvidos dentro da pesquisa, então são valores numéricos, né? E depois da soma desses elementos, aplica-se uma divisão pelo conjunto, ou melhor, pelo número de elementos que compõem esse conjunto de elementos, tá? Então, na verdade, se a gente tem um conjunto de elementos numéricos, nós vamos somar todos esses números e depois dividir pelo total de elementos que compõem esse conjunto. Então, a gente coloca aí que a média ela é dada pela soma do x1 mais um x2 mais um x3 até um xn qualquer, sendo que esses são os elementos numéricos que compõem esse conjunto, divididos por n, onde n é a quantidade de elementos que existem nesse conjunto, tá? Então, vamos ver esse exemplo aí para ver se dá para ficar bem simples a gente entender, ó. Fala que jogadores de uma equipe de basquete apresentaram as seguintes idades. Um tem 28, outro tem 27, um tem 19, outro tem 23 e o último tem 21 anos. Ele quer saber a média de idade desse time de basquete. Então vamos lá, o cálculo da nossa média, pelo que diz a aplicação da fórmula, é a soma dos elementos que compõem o conjunto. Os elementos que compõem o conjunto, nesse caso dessa questão, são as idades dos jogadores de basquete. Então, vou somar esses elementos. Então, somo lá 28 mais 27. Vou somar um a um, tá? Mais 19, mais 23, mais 21. E efetuo uma divisão pela quantidade de elementos que compõem esse conjunto. Se eu olhar o conjunto que a gente está trabalhando, que é o conjunto dos jogadores de basquete, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 jogadores. Então, quer dizer que são 5 elementos. Eu vou dividir isso aqui por 5, ok? Então, vamos lá. A gente vai dividir uma quantidade numérica por 5, sendo que essa soma a gente tem que efetuar. Então, vamos lá. Se eu somo 28 mais 27, nós vamos vai ter 55, né? 55 mais 19, nós vamos ter 74. 74 mais 23, nós vamos ter 97. E 97 mais 21, nós vamos ter 118, não é isso? Então, vamos lá, 118, né? Então, tendo 118 como a soma de todas as idades, não esquecer da gente efetuar ainda a divisão por 5, tá?
Então, quer dizer que eu vou dividir 118 por 5. E quando a gente efetuar essa divisão, nós vamos ter que o quê? Vamos ter 118 dividido por 5. Se fosse um número dividido por 10, a gente teria 22, 11,8. Então, nós vamos ter 23,6 anos. Então, essa é a média de idade dos jogadores de basquete desse time, tá ok? De 23,6 anos. Então, é assim que a gente efetua uma aplicação de média aritmética, tá? Soma os elementos e divide pela quantidade de elementos que compõem. Ok, gente? Outra aplicação, né, de medida de tendência central aí que a gente vai ver é chamada de moda. E essa também é tão simples quanto a aplicação de uma média aritmética, tá? A moda, ela representa o valor que mais se repete dentro daquele conjunto que é dado, tá? Então, me diz aí, ó, representa o valor mais frequente de um conjunto. Para definir, basta observar a frequência que mais aparece dentro desse conjunto de elementos. Então, olha só, que a gente tem um exemplo, uma sapataria que durante um dia foram vendidos, né, os seguintes números de sapato, os seguintes sapatos com seus respectivos valores de números. Então, foi vendido um sapato 34, um 39, um 36, um 35, um 37, 40, 36, 38, 36, 38 e 41. Ele pergunta, dentro desse conjunto numérico, qual o valor da moda dessa amostra. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos contar aqui os sapatos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 números de sapato que foram vendidos durante um dia. Qual é o número que mais se repete? Vamos tentar verificar. O número 34, ele só apareceu uma vez, então já não é o 34, concordam? O 39, vamos lá. Eu também observo que o 39 só aparece uma vez, então já não é o 39. O 36, vamos lá, o 36 apareceu uma, duas, três vezes. Vamos guardar o 36 para ver se tem outro número que se repete mais do que ele. O 35 só apareceu uma vez. O 37 só apareceu uma vez. O 40 só apareceu uma vez. Olha, o 38 se repetiu uma, duas vezes, mas é menor do que três. Então, a gente não considera o 38. E o 41 só apareceu uma vez. Então, gente, nesse caso, a moda, que é o número que mais se repete, é igual a 36, ok? Então, quando a gente busca a moda de um dado estatístico, a gente está atrás somente do valor que mais se repete dentro daquele conjunto dado. Nesse caso, o número 36 do sapato. E por último, uma aplicação de mediana. Vamos lá. A própria palavra já me dá um sentido de perspectiva do que se trata essa aplicação de centralidade. Mediana é algo que fica ao meio. Então, olha só o que é que diz: representa o valor central de um conjunto dado. Para encontrar o valor da mediana, é necessário colocar os elementos em ordem crescente. Ah, vem uma restrição, ó. Ou coloca-se os números em ordem crescentes ou decrescente, primeiro, para depois a gente aplicar a relação de mediana. Quando os números de elementos do conjunto é par, a mediana é dada pela média aritmética dos dois valores centrais. Então, a gente soma os dois e divide por 2. Vamos tentar ver um exemplo, olha só. Em uma escola, o professor de educação física anotou as alturas de um grupo de alunos, considerando os valores medidos. Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alunos. Qual o valor da mediana das alturas desses alunos? Ele disse que a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar os elementos em ordem crescente ou decrescente. Então, vamos colocar na ordem crescente. É do menor para o maior, tá? Observando dentre os valores que aparecem, o menor deles é 1,50. Então, vamos colocar lá, ó, 1,50. Depois de 1,50, me aparece quem? 1,54. Então, é o segundo elemento. 1,54. Estou colocando em ordem numérica, tá? Depois aparece 1,55. Então, vamos colocar 1,55 para o terceiro elemento.
O quarto elemento, a gente tem um número 160. Então, aqui tem um número 160 como quarto elemento. Para o quinto elemento, nós temos o número 165. Então, aparece aqui 165. Depois de 165, eu tenho 167. Depois de 167, eu tenho 169. Depois de 169, eu tenho 175. E por último, 178. Então, pronto, a gente já utilizou todos os números e colocamos eles em ordem crescente. Aqui diz que a mediana dessa distribuição, a mediana desses dados, é o termo que fica bem ao meio. Bem, entre 9 elementos, o carinha que fica no meio dos 9 é esse aqui, vocês concordam? Ó? Porque para cá eu tenho 4 elementos, para cá eu tenho 4. Então, quer dizer que a mediana dessa minha distribuição é igual a 1,65. Então, cálculo de mediana necessita colocar seus elementos em ordem crescente ou decrescente e identificar o elemento que fica bem ao meio. Tudo bem? Então, temos aí uma quarta questão que está pedindo para vocês calcularem, dentre os salários dos funcionários, a média salarial e depois identificar a moda e a mediana de cada um desses salários, tá? Lembrar aí de trabalhar as aplicações de média, soma dos salários dividido pela quantidade de empregados. A moda e a mediana é você identificar qual salário que mais se repete e qual salário que fica no termo central. Quinta questão pede para você identificar dentre esses alunos, considere os resultados do QI abaixo, né, ordem escola do interior do Ceará. Pois eu vou só ver o que ela está pedindo, né, para vocês organizarem. A gente volta já para a quinta questão. A sexta também, né, é um caso de distribuição de valores numéricos. A nona questão na mesma perspectiva, para a gente poder trabalhar também a aplicação de média, moda e mediana, tá? E a décima questão da mesma forma, trabalhar também uma aplicação de média aritmética. Ele já deu o valor da média para a gente, né? Nesse caso, ele quer saber o valor da perspectiva de um cliente que entrou dentro desse respectivo dia. Vamos tentar ver essa questãozinha que talvez ela tenha uma particularidade mais imediata para a gente desenvolver. Ela fala assim, ó, existem os 4 primeiros dias úteis da semana e ele atendeu essa quantidade de clientes em cada um dos dias. No primeiro, 19, no segundo, 15, no terceiro, 17, no quarto dia, 21 clientes. No quinto dia útil dessa semana, ele vai atender uma quantidade de elementos que ele não anotou, então chamou de N. Só que ele viu que, mesmo não anotando, ele conseguiu identificar qual foi a média de clientes adaptados durante uma única semana que ele teve. Então, ele disse que essa média foi igual a 19. Então, olha só, ele fala que a média é igual a 19. Só que a gente lembra que a média é a soma dos valores numéricos, então vai ser 19, mais 15, mais 17, mais 21, mais o quinto dia que eu não conheço, que é o N. E divido isso aqui por 5, que é a quantidade de dias que a gente teve, né? Deixa eu só apagar aqui para a gente digitar. Pronto. Então, a gente teve uma soma dos 5 elementos divididos por 5. E isso foi igual a 19. Então, o trabalho de vocês é resolver essa equação para encontrar o valor desse nzinho aqui, tá bom? Então, tá aí a nossa atividade trabalhada, né? Medianas. E lembrar que a nossa atividade, as atividades da gente, são só referentes a essas 3 aplicações. Então, espero que vocês tenham sucesso novamente, tá? Na resolução dessa atividade. Qualquer dúvida, estamos em sala de aula para sanar as dúvidas de vocês. Basta procurar qualquer um dos professores, que a gente ajuda vocês a concluir as atividades para que vocês tenham êxito na avaliação. Então, um abraço, gente, e até a próxima.